3-1 São Paulo no Corinthians aí, muito, caramba, muito triste pelo que foi o jogo, mas também esse final deu um misto de orgulho por uma equipe do Corinthians que lutou até o final. Mas a gente tem que falar do que foi esse jogo, né? Infelizmente, dessa derrota do Corinthians, ainda nem acabou o jogo, tá? Estão 54 minutos aqui, eu já comecei a gravar. É... Cara, que situação difícil a do Corinthians, velho. O Corinthians precisava dessa vitória pela primeira vez, assim, teve uma chance claríssima de sair do Z4. Começou o jogo jogando melhor que o São Paulo. Começou o segundo tempo, mesmo com um a menos, jogando melhor que o São Paulo. Teve chances pra fazer o gol, não fez. E teve duas expulsões aí que a gente tem que comentar as duas, né? Tipo, cara, dá a sensação que é Corinthians contra tudo e contra todos, tá? Porque no primeiro tempo teve uma jogada de cotovelo no Romero dentro da... Tá na thumb do vídeo, se eu lembrei eu coloquei. De cotovelo no Romero dentro da área, tava 0-0 ainda, 11 contra 11, era pênalti pro Corinthians, o juiz não deu. Teve mãozada na cara do Yuri, que pra mim não foi nada. Teve cotovelada também do Luciano. Não, do Caleri no André Ramalho. Do Caleri no André Ramalho. O juiz também não deu nada. O VAR não chama. Não tem cartão amarelo pro São Paulo. E aí você se sente injustiçado, tá? O Fagner foi expulso. O Fagner foi infantil. O Fagner não deve... Ele atrasou assim. O Caleri foi muito bem. Ele aguentou duas faltas. Não caiu fora da área. Dentro da área veio um Fagner infantil, deixa solado, é pênalti pro São Paulo. Eu concordo que foi pênalti pro São Paulo. Porém, o primeiro cartão amarelo do Fagner não era pro Fagner ter tomado o cartão, numa falta simples que ele faz no Lucas, na primeira falta do jogo. E ali o árbitro condiciona toda a partida, um árbitro completamente despreparado. Não deixou o jogo ter ritmo em momento nenhum. O jogo não teve ritmo. O jogo não rodou. O árbitro parou o jogo a todo momento. O árbitro deu cartões que não era pra ter dado, deu faltas que não era pra ter dado pros dois lados, tá? Mas o Corinthians foi muito mais prejudicado por causa do cartão no Fagner. Não era pro Fagner ser expulso, ele fez pênalti, ia ser pênalti pro São Paulo, tudo bem, gol de São Paulo, e o Fagner continuar em campo, a gente ia ficar com 11 contra 11. Aquilo condiciona a partida inteira. O Corinthians volta pro segundo tempo com modificações, tendo que colocar o Félix Torres, pra mim novamente entrar mal em campo. Acabou o jogo agora. Faz um tempinho, na verdade, tá mostrando tabela, agora que eu vi. E o Corinthians volta bem, cara. O Corinthians, desculpa por ter colocado o dedo na tela. O Corinthians volta bem, o Corinthians teve chance com o Romero. O Corinthians teve chances. Duas com o Romero, né? Teve chances de fazer o gol. Teve chances de empatar o jogo mesmo com a menos. E aí o André Ramalho foi infantil, mas eu pessoalmente eu não teria expulsado o André. Por causa que o Luciano veio de gracinha e o André não deixou o cotovelo. Ele deixa a lateral do corpo no Luciano. Tudo bem, ele expande a asa, porém não é cotovelada. Foi lateral do corpo, eu não teria expulsado o Luciano. E como eu falei, dá o sentimento de que o Corinthians é sim prejudicado pela arbitragem por causa do que aconteceu no primeiro tempo. Teve cotovelada no Romero dentro da área no escanteio. O VAR não chamou. Ninguém parou pra ver. Nem o replay da televisão mostrou o lance. E aí o time do Corinthians toma o segundo gol numa jogada que não era pra tomar o segundo gol, de bola aérea. E aí o 2-0 fica muito difícil. O Corinthians tenta ali no Bumba Meu Boi e acaba conseguindo o gol do Yuri. E aí vai pro abafa, só que com 2 a menos é muito difícil, é muito complicado. 2 a menos, repito, duas atitudes infantis dos jogadores do Corinthians, mas que nenhum era pra ter sido expulso, na minha opinião. O Fagner foi uma falta dura, ele já tinha o primeiro amarelo, só que não foi o primeiro amarelo, não era pro Fagner ter tomado. Aí fica marcado justamente por ser o Fagner e ele toma um cartão e depois faz uma falta que era para amarelo, pênalti, né, que era para amarelo. Então o juiz deu o cartão do Fagner só por ele ser o Fagner. E aí no segundo tempo o André Ramalho, eu não teria expulsado, eu entendo o VAR chamar, mas teve lances similares do São Paulo nos jogadores do Corinthians e não teve nem amarelo pros jogadores do São Paulo. E mesmo assim, só o Corinthians, tá? O Corinthians não será rebaixado. Eu repito isso aqui, o Corinthians não será rebaixado. O Corinthians, ele lutou muito, ele foi muito guerreiro. Ele lutou até o final. Ele tentou mesmo com 2 a menos. Ia ser a segunda vez na temporada que o Corinthians empata com um clássico com 2 a menos. Indignado, tá? Indignado com tudo que aconteceu nos últimos dias aí entre CBF e Corinthians, tá? Corinthians vem sendo prejudicado constantemente em vários jogos.
O corintiano não esqueceu do que aconteceu no 1-1 contra o Juventude, na Neoquímica Arena, por exemplo. Além de outros jogos, que teve o pênalti para o Corinthians contra o Juventude que a arbitragem não deu. Indignado, cara. Indignado com o que vem acontecendo contra o Corinthians. Hoje o Corinthians, pra mim, com a bola no pé, 11 contra 11, o Corinthians jogou melhor que o São Paulo. O Corinthians foi superior ao São Paulo. E por isso eu afirmo também, o Corinthians não será rebaixado. O Corinthians não será rebaixado. Agora, é virar a chavinha e pensar na Copa do Brasil já quarta, na pouca vergonha que foi feita com o Corinthians já. Não foi esse primeiro jogo que foi adiado, foi o outro jogo que foi adiado. Eu vou fazer um vídeo falando disso. E hoje é um clássico que dava pro Corinthians ter vencido, tá? Dava pro Corinthians ter vencido. Tivemos uma atitude infantil do Fagner que já amarelado cometeu um pênalti para cartão amarelo. Mas não era para ele ter tomado o primeiro amarelo. É nessa tecla que eu venho bater. E o Corinthians teve um pênalti ao seu favor que o Romero toma uma cotovelada na área. É a thumb do vídeo. O Romero toma uma cotovelada na área. Era pênalti pro Corinthians. O VAR não chama, o VAR não revisa. O VAR não revisa lance pro Corinthians. É incrível. É incrível há quanto tempo o Corinthians vem sendo prejudicado pela arbitragem. Hoje, o São Paulo, contra o São Paulo, é clássico majestoso lá em Brasília. O Corinthians... Sem torcida do Corinthians, e digo mais, se tivesse torcida do Corinthians, o Corinthians teria empatado esse jogo, tá? Mesmo com 2 a menos. A torcida do Corinthians faz muita falta, e é justo que não tivesse torcida hoje, porque no primeiro turno não teve torcida do São Paulo. Então, mesmo sendo em outro estado, é justo que não tivesse torcida do Corinthians. Eu não tô falando nada contra isso. Mas é uma sensação amarga de que hoje é um clássico que dava pro Corinthians ter ganhado. O Corinthians chega, se eu não me engano, a 10 clássicos sem vitória. A última vitória do Corinthians em clássico foi contra o São Paulo pelo primeiro jogo da Copa do Brasil do ano passado, que o Corinthians foi roubado também, que teve gol de mão do Lucas. Cara, vai ser difícil a situação do Corinthians. A sorte que os rivais, o Vitória joga agora 6, né? Mas o Fluminense perdeu para o Atlético Goianiense, o Juventude e o Bragantino empataram, e o Grêmio empatou com o Botafogo. Esse foi um resultado ruinzinho, que era nas contagens corintianas era pro Grêmio ter perdido esse jogo. Porém, a rodada não foi péssima para o Corinthians, apesar da derrota aí. A rodada pelo menos ajudou o Corinthians, né? E era um clássico fora de casa. Agora o Corinthians tem que vencer o Internacional e o Atlético Paranaense nos 2 próximos jogos. Tem no meio disso Copa do Brasil, tem Sul-Americana. Vai ter que pelejar bastante, né? Vai ter que pelejar bastante para buscar seus resultados. Hoje o Corinthians ali perdeu os gols que não podia perder. Quando tinha o controle da partida, não conseguiu transformar isso em grandes oportunidades. E infelizmente perde o clássico, que na bola o Corinthians estava jogando melhor que o São Paulo. Essas são minhas opiniões do vídeo de hoje. Nossa, eu vou falar do Corinthians ter sido prejudicado em outro vídeo no canal. Então se inscreva aí no canal, por favor. Amanhã sai o vídeo, eu acho, já da patifaria que a CBF está fazendo no Corinthians. Mas é isso, deixa o like no vídeo, por favor. Comenta aí embaixo a sua opinião no jogo de hoje. O Corinthians não será rebaixado. O Corinthians foi guerreiro até o final hoje, apesar de não ter sido um jogo dos mais brilhantes do Corinthians. E por atitudes infantis do Fagner, que eu amo o Fagner, tá? E atitudes infantis também do André Rabalho, mas que eu não teria expulsado, o Corinthians sai derrotado no jogo de hoje. Infelizmente, aí, revoltante. Mas é isso, deixa o like, por favor. Tamo junto, um beijo, queijo, caranguejo e vai, Corinthians.